Darcy Ribeiro tem um artigo específico que ele trata da questão da identidade. E esse é talvez a parte do livro que mais nós podemos contestar por algumas afirmações que, a meu juízo, são equivocadas, mas que não tiram, com certeza, a importância desse trabalho. Em uma dessas partes, ele afirma que, à medida que os portugueses faziam filhos nas negras e índias, uma nação de mestiços foi sendo criada. Os brasilíndios, ou mamelucos paulistas, foram vítimas de duas rejeições drásticas. A dos pais com quem queriam identificar-se, os brancos, mas que os viam como impuros filhos da terra. Aproveitavam bem seu trabalho quando meninos e rapazes e depois os integravam às suas bandeiras, onde muitos deles fizeram carreira. A segunda rejeição era do gentio materno, os indígenas. Fala Darcy Ribeiro, aspas. Na concepção dos índios, a mulher é um simples saco em que o macho deposita a semente. Quem nasce é o filho do pai e não da mãe, assim visto pelos índios. Não podendo identificar-se com uns nem com outros de seus ancestrais que o rejeitavam, o mameluco caía numa terra de ninguém. Bom, aqui eu acho que algumas ponderações precisam ser feitas acerca das afirmações deste autor. Primeiro, que ele coloca a mestiçagem dos portugueses com as indígenas e com as mulheres negras como se fosse algo natural e algo que tivesse acontecido resultado de uma atração entre os dois. E não pontua que essa mestiçagem é resultado da violência, do estupro continuado praticado pelos portugueses e seus descendentes contra as mulheres negras e as mulheres indígenas e também as meninas, as crianças negras e indígenas. Então, acho que isso é um ponto, é uma ausência na sua explanação, nas suas afirmações. A outra, essa questão da rejeição, que ele chama do gentio materno, ou seja, dos indígenas, a essa descendência mestiça. Primeiro, há que se ponderar em que nível essa rejeição aconteceu de fato, porque existem valores diferenciados nas nações indígenas. A outra, essa afirmação que a concepção dos índios é que a mulher é um simples saco, além de bastante ofensiva e beirando inclusive uma afirmação racista, ela carece de profundidade, porque tratar as nações indígenas como uma única realidade cultural, um único comportamento, é um reducionismo que vários autores caíram. Não existe o índio, existem nações indígenas, dezenas de nações indígenas, com línguas, com religiosidade, com todo o arcabouço cultural, com uma cosmogonia, com valores, com formas de sociabilidade, de relações políticas entre si e com os outros, com formas diferenciadas de sobrevivência e de produzir os bens necessários. Portanto, falar que os índios têm este comportamento é bastante superficial. Então é nesse sentido que, nesse aspecto, neste momento da sua obra, é possível refutar por conta de um superficialismo absurdo, né? Um superficialismo exagerado que, inclusive, desqualifica a sua obra a partir do momento que ele coloca dessa maneira, né? Mas a conclusão de que o chamado mameluco, o chamado caipira, ou aquele que eram chamados os curibocas, enfim, esses mestiços, com certeza, como todo mestiço, tem um problema de identidade
física e cultural, porque ele não é totalmente de um determinado grupo, nem totalmente de outro grupo. Como nós vivemos num país onde tem essa hierarquia segundo a cor da pele, o grupo do pai desse mestiço, o branco estuprador, é o grupo ao qual, se ele se filiar a esse grupo, ele será valorizado socialmente, e o grupo da mãe, a indígena ou a negra, que sofreu aquela violência, é o grupo ao qual ele será desqualificado se ele se filiar àquele grupo. Então existe por parte desse mestiço uma situação bastante difícil de identidade, de se colocar nessa sociedade. Não por acaso, ainda nos dias de hoje, nós vemos pessoas, algumas inclusive celebridades negras, que se autoproclamam brancas, né? Ou indígenas que também se autoproclamam brancas, porque é mais confortável na nossa sociedade você ser branco do que você ser negro. Então, se você é miscigenado e você tem um pouco menos de melanina do que os seus iguais, que os seus irmãos, os seus primos, você vai ser convidado, vai ser seduzido a optar por ser branco nessa sociedade. Então, nesse sentido, ele acerta na questão da identidade, embora a afirmação anterior, na minha compreensão, é absolutamente equivocada. Ele aponta ainda o surgimento de uma etnia brasileira, inclusiva, que possa envolver a gente variada que aqui se juntou. Passa tanto pela anulação das identidades étnicas de índios, africanos e europeus, como pela diferenciação entre as várias formas de mestiçagem, como os mulatos, negros com brancos, caboclos, brancos com índios e curibocas, negros com índios. Então, essa é uma outra afirmação, e é curioso que ele afirma que o surgimento dessa etnia faz com que se ocorra a anulação das identificações étnicas de índios, africanos e europeus. Existiu a busca por anulação da identidade étnica de indígenas e africanos. Agora, de europeus, fica difícil afirmar, uma vez que a nossa cultura é toda eurocentrada, né? Os valores são europeus, a ética e a estética são europeias, né? Então, é um outro aspecto que também há que se pensar e refutar nessa afirmação de que as identidades étnicas originais foram anuladas. Foram anuladas diversas identidades africanas, foram anuladas diversas identidades indígenas, anuladas em parte porque houve resistência cultural. Mas a identidade europeia, ao contrário, foi exaltada e valorizada nessa sociedade. Muito bem. Um outro ponto que ele aborda aquilo que virou senso comum na nossa sociedade, que é a ideia da índole pacífica do povo brasileiro. E ele fala: a Constituição do Brasil não prescindiu de guerras de extermínio, como entre portugueses e índios que não aceitaram o jugo luso, revolta dos Tamoios, guerra entre os colonos jesuítas que defendiam os índios, guerra entre lusitanos e caboclos, cabanos, guerra entre negros fugidos de senhores de escravos, palmares, guerra entre pobres e fazendeiros, canudos. Deixa eu explicar melhor o que eu quis apresentar aqui. Ele afirma que a Constituição do Brasil não prescindiu de guerras de extermínio. E eu estou aqui apresentando esses exemplos que existiram guerras de extermínio, sim. A violência que foi utilizada contra indígenas e negros para que os europeus e seus descendentes se afirmassem e ocupassem a terra foi uma violência perene, uma violência maximizada, a violência que se ombreia a grandes extermínios, a grandes genocídios na história da humanidade. Então, essa afirmação da índole pacífica e de que o Brasil não teria se constituído, não precisou de guerras de extermínio, precisou sim, só se constituiu dessa forma com as guerras de extermínio.
Todos os conflitos referidos, detalhados pelo autor, tinham um único propósito: possibilitar a exploração da empresa no Brasil. Então, esses conflitos tinham esse objetivo de colocar em prática essa expansão e essa exploração econômica do solo do Brasil e das suas pessoas, as pessoas que estavam aqui, daqueles que produziam a riqueza para os colonos e os seus descendentes, e que com certeza não recebiam nada em troca.